Olá, Isabel, e obrigada por ter aceitado fazer essa conversa. Eu estava ansiosa para falar a verdade, porque a gente conversou um pouquinho sobre isso e eu falei, não, eu acho que está na hora de expandir. A gente chegou a fazer uma live que não era sobre isso, era sobre livros, né? E aí eu falei, não, essa historinha ficou na minha cabeça, me corroendo, eu falei, eu preciso chegar a perguntar um pouco mais. Mas antes de a gente começar a conversa, eu acho que seria um pouco interessante você, seria bem legal, na verdade, você poder falar um pouco da sua, onde você mora, o que você faz, porque eu acho seu trabalho incrível. Você tem que contar para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui nesse bate-papo. Adoro conversar sobre, né, todos esses assuntos, imigração. Mas sou Isabel Arruda. Eu moro há 9 anos no Canadá, em Vancouver. Eu fiz uma migração. Eu vim para eu queria experimentar uma nova maneira, né, de viver. Já tinha migrado antes, já tinha morado nos Estados Unidos e na Austrália antes, e aí vim para o Canadá. Vim eu, meu marido e minha filha. Éramos nós três. E na época eu criei um blog com esse nome, chamado Nós Três. Minha filha tinha 4 anos na época da mudança. Mentira, 4 não, 3 anos e meio. Ela era bem pequenininha, ela tinha 3 e meio. E a gente mudou, a gente veio com visto de estudo e trabalho. Meu marido veio fazer um mestrado aqui de 2 anos e eu vim com visto de trabalho. E, na verdade, essa foi o jeito que a gente achou para migrar, né? Essa questão de visto de estudo e trabalho. Então, a gente veio e estamos aqui desde então. A vida foi acontecendo, a gente foi fazendo vida. A gente queria isso mesmo, né? A gente veio pensando num plano, assim, a longo prazo, mas as coisas foram acontecendo. Então, viramos residente permanente. Hoje somos cidadãos canadenses já. E estamos aqui há 9 anos. Sou do Tá tudo Rio de Janeiro, do Brasil. Tá. Bom, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. E eu sempre falo isso porque eu acho que isso diz muito sobre mim, sabe? Sobre Você quem não eu tem sou. sotaque. Você acha que Eu não? não ia falar. Ou eu sou muito, é que eu sou muito ruim de sotaque, eu nunca sei Talvez, posicionar. viu? Porque muita gente fala, quando começa a conversar comigo, fala, carioca. E eu sou super Mas, carioca. mas você fala bolacha ou biscoito? Não tem isso? Biscoito, claro. Ah, Não, agora bolacha sim. não é assim, é Agora... biscoito, com S, com X, biscoito. Bom, agora sim, agora você é de lá. Porque até agora eu falei, nossa, eu não ia saber que você era de lá. Do Rio de Janeiro do Brasil, né? Só pra deixar bem Rio de claro. Janeiro. E eu sou escritora. Quando eu migrei, eu me tornei escritora, né? Porque quando eu falei, eu tinha um blog e eu comecei a escrever muito sobre minhas experiências de imigração, o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, e fui me tornando escritora nesse processo. Hoje eu tenho 3 livros publicados, que são 3 livros autorais, um de crônica, um de poemas e um infantil, e eu tenho participações em coletâneas também. E trabalhando como escrita, eu decidi fazer isso também da minha carreira, né? Então, porque eu comecei com uma escrita muito de autoexpressão, de elaboração, muito mais com essa escrita com esse viés terapêutico, sabe? Uhum. Mas essa paixão pelas palavras e pela escrita foi tão grande que eu fui estudando, fui me desenvolvendo e hoje eu trabalho também com escrita criativa. Então, eu tenho uma empresa chamada Aldeia e eu trabalho com outras mulheres espalhadas pelo mundo que querem também botar suas histórias no mundo, né? Então, eu faço consultorias literárias, leitura crítica, enfim, todo o processo trabalhando com essa parte de escrita criativa e de escrita terapêutica e também escrevendo meus próprios livros. Então, isso foi uma coisa que a migração me permitiu, assim. Eu sou jornalista por formação, mas eu nunca trabalhei nessa área. Eu era produtora de televisão, trabalhava na TV Globo no Brasil. E aqui eu fui me desenvolvendo e fui me encontrando de diversas outras formas. Então, hoje sou escritora. Dentre as muitas coisas que faço, essa é uma delas. Então, essa é uma breve explicação e resumo sobre mim. Sim. Você falou que você é jornalista, e eu conversei já com bastante pessoas que eram jornalistas, né, ou estudaram jornalismo, e acabaram escrevendo um livro. Você acha que é mais fácil para pular essa. Porque é parecido, né? Você aprende a parte de escrita e tudo mais, mas Uhum. escrever o seu próprio livro, por exemplo, para você, eu acho que. Não, eu posso estar errado. Eu não estudei jornalismo, então vamos lá, pode falar se eu estiver errado. Mas eu acho que a estrutura jornalística tem uma. É bem diferente do que você escrever o seu primeiro livro, que é mais pessoal, né? Mais de emoções. Sim, E para você, sim. você acha que foi difícil? Ou você vê na sua escrita entre os 3 livros como mudou? Se você acabou deixando essa parte de Uhum. jornalismo, talvez as palavras
eram diferentes? O jeito que você estruturava as coisas poderia ser uma coisa mais jornalística? Eu vou trazer duas partes para essa resposta. Para mim, eu acho que não me ajudou, porque eu nunca trabalhei de fato com jornalismo. Eu sou jornalista por formação, mas eu me formei há muitos anos atrás, e isso vai denunciar a minha idade. Eu acho que me formei tem 20 anos, eu acho. 2005, exatamente. Tem 20 anos que eu sou formada. E eu fui para a área de produção, né? De televisão e tal. Então, nunca trabalhei de fato com a escrita, com a palavra. Eu acho que talvez o jornalismo me deu uma base, me deu uma fundação, porque eu gostava de escrever, né? Mas eu sinto que, para mim, a escrita ela nasceu muito desse lugar de inquietação, de angústia, de incômodo, de querer entender o que estava... Muito mais numa parte de diário, assim, sabe? Então, para mim, eu diria que talvez o jornalismo não tenha me ajudado, porque a minha escrita foi para um outro lado. E aí a segunda parte da resposta eu fiz muitos, né, cursos, oficinas de escrita. Fiz uma pós-graduação em escrita criativa e tem muitos jornalistas, conheci muitos amigos, né, que viraram amigos, que estão do jornalismo fazendo oficinas de escrita criativa também. E sempre, muitos deles falavam a mesma coisa, assim, que o jornalismo mais atrapalha do que ajuda. Porque no jornalismo a gente tem uma estrutura, né? Você tem que ser rápido, você tem que ser imparcial, você tem que falar que, quando, como, aonde, você tem que passar as informações dos fatos, né? E na escrita criativa, não. Ainda mais quem escreve de forma autoral, quem escreve sobre si, quem escreve crônicas, que é muito mais o sentimento, a emoção, é muito mais subjetivo do que objetivo. Então, para muitos colegas jornalistas, o jornalismo foi mais um dificultador, sabe? Na hora de escrever literatura, assim, porque são duas coisas completamente diferentes, né? Sim, foi exatamente isso que eu pensei. Quando as pessoas falam, vim do jornalismo, mas escrevi esse livro, eu falei, nossa, deve ter sido difícil. É uma desconstrução enorme de estrutura mesmo, né? Para falar, não, peraí, deixa eu me colocar mais nesse texto. Porque é isso, o jornalista ele não se coloca, ele tem que ser imparcial. E na literatura, não, a gente se coloca, né? Muito sobre o que a gente está sentindo. E, de novo, quem escreve na primeira pessoa, né? Quem escreve de forma autoral. Então, eu acho que é uma desconstrução muito grande do jornalismo para escrever a literatura. Sim, sim, com certeza. Mas vamos falar um pouco agora sobre a sua experiência aí, né, quando você chegou, porque você falou que você morou nos Estados Unidos e Austrália. Foi exatamente nessa ordem? Você foi primeiro para os Estados Unidos, depois para a Austrália? Isso, exatamente nessa ordem. É que eu fiz ao contrário, eu comecei pela Austrália e depois eu fui para esses lados. Mas eu tive intervalos, né? Eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, que fui fazer um intercâmbio, aquela coisa de você, né, morar na casa de uma família americana, e eu fui para a escola e tal. Então, eu morei por 6 meses nos Estados Unidos quando eu tinha 16. E aí eu voltei para o Brasil, fiz o meu 3º ano, fiz a faculdade, fiz meus 4 anos de faculdade, me formei na faculdade com 21, e aí eu fui para a Austrália. Passei 1 ano na Austrália, então eu fui um pouco na contramão, né? Ao invés de acabar a faculdade e ir direto para o mercado, né? Conseguir trabalho, estágio e tal, fui para a Austrália, passei 1 ano na Austrália, voltei, aí então que eu comecei a trabalhar. Eu entrei na Globo, enfim, aí fui formando minha carreira. Mas foi Estados Unidos, alguns anos depois Austrália, alguns bons anos depois Canadá. Sim, sim. Mas eu acho que tendo essas experiências deve ter feito essa última, né, migração, né, para o Canadá. Não sei se vai ser a última, talvez eles possam mudar, porque pelo menos eu pulo de galho em galho, então eu nunca falo que é o último lugar. Mas eu acho que ajuda, né? Você ter um pouco dessa experiência de como você sabe que talvez chegue lá, não conhece ninguém, né? Passar por tudo isso. Por mais que eu ainda falo que mudar com criança é uma imigração totalmente diferente. Mas você também tinha o inglês, que eu acho que isso deve ter te ajudado bastante no começo. Eu não sei se você conhecia pessoas já no Canadá, mas já tendo a língua, eu acho que já é uma barreira que você já pode empurrar um pouco mais pro lado, né? Falar assim, não, agora vai pra lá. Nossa, sem dúvida. Assim, muito, muito curiosa a sua pergunta, porque nem sei se eu já, enfim, parei para pensar nisso, mas foram 3 momentos de vida completamente diferentes, né? Então, eu acho que cada migração foi de uma maneira e me exigiu certas coisas e me ensinou certas coisas. Aos 16 anos, o que eu sabia da vida aos 16 anos, né? E queria mais para ter essa primeira experiência. E ali eu acho que foi muito fundante para o meu inglês, sem dúvida, né? Porque uma coisa é você aprender inglês num curso de inglês. Eu fazia curso de inglês, né, no Brasil e tal, como muitas pessoas, muitas crianças fazem e tal. Mas foi lá vivendo, né, aquele dia a dia, dentro de uma família americana, indo para a escola, aquele contato
contato, aquela imersão mesmo, que foi ali que eu aprendi de fato inglês, que eu levei comigo e levo comigo, né, até hoje. Mas ali eu tinha 16 anos, fui para casa de uma família, tava, né, ali adolescente e tal. Quando eu fiz 21 e quando eu fui para a Austrália, já era um outro contexto. Então, eu estava numa fase da vida que eu tinha mais independência. Fui morar sozinha, com amigos, né, com pessoas que eu fui conhecendo. Fui trabalhando em vários trabalhos, porque eu precisava me manter, precisava ganhar dinheiro, queria viajar. Mas 21 anos também, né, aquela vibe jovem, querendo aproveitar a vida, querendo viajar e tal. E quando eu vim para o Canadá, eu vim com 34 anos, já tinha uma carreira super estabelecida no Brasil, vim dentro de uma dinâmica familiar, com um marido, com uma filha pequena, então buscando outras coisas, querendo outras coisas. Então, cada imigração foi completamente diferente da outra e, de novo, me exigiu diferentes aberturas, sabe? Eu Uhum. lembro quando eu cheguei no Canadá, eu falava, não, tudo bem, assim, eu não tenho medo de trabalho, eu trabalho com qualquer coisa. Eu queria fazer uma mudança de carreira também, né? Eu era produtora de televisão no Brasil, mas era uma vida que para mim não cabia mais. Era muito insustentável também nesse novo país. Eu e meu marido, os dois trabalhávamos nessa área. E para quem não conhece, essa área é uma vida louca, assim, são muitas horas. Trabalha sábado, domingo, feriado, vira madrugada. Então, completamente insustentável num novo país com uma filha pequena sem rede de apoio, né? Então, eu já queria fazer essa mudança de carreira, mas eu não sabia o que fazer. E aí eu cheguei aqui e falei, não, eu vou trabalhar com tudo, porque na Austrália eu trabalhei com tudo. Trabalhei, né, em loja, em restaurante, com faxina, enfim, com tudo possível e imaginável eu fiz na Austrália. E eu cheguei aqui 13 anos depois da Austrália, com esse mesmo pensamento. E fiz várias coisas. Trabalhei em loja, trabalhei em Starbucks, trabalhei com várias coisas, trabalhei em escritórios, mas já tinha um peso diferente. Sim. Sabe? Depois de ter construído uma carreira inteira numa empresa boa, numa empresa grande, uma carreira que eu estava num nível já de gerência, chegar aqui e dar esse passo para trás. Todo mundo dá passo para trás, eu acho que é normal, né? Mas chegar aqui e fazer certas coisas, eu achava que eu estava mais aberta do que eu de fato estava, sabe? Sim, eu tive esse Então, choque, foi é, gigantesco para mim. E aí é. daqui que é francês, né? Outra língua, então teve essa barreira ainda que eu falava, nossa, para Uhum, conseguir emprego na área de marketing você precisa língua local. Eu é, senti muito isso, né? é. Mas é isso. Eu morei na Austrália, na Irlanda, em Portugal, e nem com certeza quando eu fui para a Austrália eu não tinha inglês, então o pessoal falava vai para a direita, vai para a esquerda, ou ia reto porque eu não sabia o que estava falando. Mas eu não passei é, por isso, né? Lá eu tinha que trabalhar porque eu precisava me sustentar. Então, o pessoal falava vai para a direita ou para a esquerda ou ia reto. Eu falava, é o que é e vamos continuar. Mas aí quando você você muda, né, com o filho, com o marido, você fala, nossa, eu vou ter que passar por isso de novo, e é um choque, né? E eu não tinha percebido isso até chegar aqui. Eu falo, nossa, realmente existe isso, né? Essa outra parte que pra mim eu não tinha pensado. Eu falei, não, eu já fiz isso milhões de vezes. É Sim, vamos normal, lá, né? Já fiz, Mas tranquilo. são pesos diferentes. São, com certeza. E aí, como foi para sua filha? Você foi com a sua filha que tinha 3 anos e meio, não 4? Porque tem diferença entre 3 anos e meio e 4. Quando eu falo, minha filha tem 2, na verdade já tem 2 e meio agora já. E tem uma diferença gigante, assim, eles mudam muito rápido, né? E como foi para sua filha quando vocês chegaram aí? Uhum. Você acha que foi um impacto grande? Porque vocês tinham a língua, mas eu não sei se ela tinha, se vocês treinavam com ela em casa. É. Como foi esse começo? Ou essa Esse jornada até aí? Nossa, foi uma super jornada. Eu gostei até que você trouxe essa palavra, que foi uma super jornada. Quando a gente veio, a gente tentou de alguma maneira prepará-la, né, antes de vir. Então eu lembro que a gente já começava a botar uns desenhos na televisão em inglês, coisas assim pequenas. Mas é isso, 3 anos ainda a compreensão, né, é pequena, assim. Mas a gente tentava preparar, conversando, que a gente ia mudar e tal. Mas a gente chegou aqui. O que aconteceu é que quando a gente chegou, a gente já precisava, né, trabalhar. O meu marido já começou o mestrado, eu precisava achar um trabalho o quanto antes para a gente se manter aqui e tal. Então, a minha filha já foi para creche e ela tinha ido para creche bem cedo no Brasil, né? Ela com 6 meses ela já tinha ido para creche porque, enfim, precisava voltar a trabalhar e tal. Então, a gente chegou aqui e falou, tá bom, mas precisa ir para creche para a gente começar a viver a vida aqui e tal. E aí a gente botou ela numa creche.
E aí passou um tempo, e eu lembro assim, ela ficava brava, só abrindo um parênteses, assim, eu lembro que a gente, logo nos primeiros dias, assim, né, a gente ia num restaurante, eu sei lá, eu falava inglês com alguém, ela ficava brava, ela falava, mamãe, o que você tá falando? Né, eu falava, filha, a gente tá aqui, agora a gente fala inglês e tal, e eu lembro que ela, né, não gostava daquilo. Mas enfim, ela foi pra creche, e passou as primeiras semanas da creche, me chamaram lá, os professores me chamaram e falaram, olha, ela tá ótima. Ela brinca, ela se diverte e tal, mas ela não fala uma palavra, né? Ela não verbaliza nada. Aí eu falei, gente, criança tem 3 anos de idade, né? Acabou de mudar para outro país, ela não sabe o inglês e tal, vai demorar e tal e tal. Mas aí isso continuou. E aí eu falei, será que... Comecei, né, a pensar, será que ela tá tendo alguma dificuldade para aprender o inglês, de fato? Será que é isso? Ou será que é outra coisa? E aí eu lembro um dia, né, ela chegou da creche, a gente começou a brincar no chão, assim, de bonequinha, eu com ela e tal, e eu comecei a falar inglês com ela no meio da brincadeira. E ela começou a me responder em inglês, começou a falar inglês, assim, direto. Eu falei, opa! Me caiu, assim, uma ficha, eu falei, não é o inglês. Ela está aprendendo, né, ela sabe falar inglês. O problema, a barreira que não é o aprendizado da língua em si. Tem alguma coisa acontecendo. E aí as professoras me chamavam e continuavam falando a mesma coisa. Olha, ela tá ótima, ela é feliz, ela brinca, ela come, ela faz tudo, só que ela não fala uma palavra. E aí, Jéssica, Mas começou... nem entre os amiguinhos? Nada. Na creche. Essa foi a questão, assim. No ambiente creche, ela não falava nada. Fora da creche, a gente tinha uma comunidade brasileira, né? A gente tinha amigos brasileiros, que as crianças brincavam entre elas, começaram a brincar em português e logo mudaram para o inglês. Então, entre elas, e crianças da mesma idade, assim, né? Minha filha tinha 3, então tinha crianças de 3, 4, 5. Entre elas brincavam muito bem. Começaram em português, depois migraram para o inglês. E com a gente em casa, ela falava sempre português, muito falante, né? Minha filha é muito falante. Entrava na creche, nesse ambiente, dinâmica creche, ela não falava uma palavra. E aí a gente começou essa jornada de descobrir o que estava acontecendo, por que essa criança não estava falando. E foi uma jornada, porque eu lembro que a gente foi, né? Indicaram a gente ir para um speech therapist, né? Que é tipo um terapeuta de fala, assim. Tipo. E aí não era essa questão, que aí levaram a gente para outra. A gente foi a psicólogo, enfim, a gente começou a investigar de fato o que estava acontecendo. E começamos a investigar tudo isso, não entendendo também como funcionava o sistema de saúde daqui, né? Como é que funciona todos os referrals, né? Que as indicações, e é médico de família. Então eu lembro que foi um período muito difícil, assim, de muita ansiedade pra gente, muito difícil de navegar. Até que descobrimos que ela tinha uma coisa chamada mutismo seletivo. O que é o mutismo seletivo? É quando a criança se recusa a falar em determinado ambiente. E isso é causado muitas vezes por ansiedade, né? Crianças que têm um pouco mais de ansiedade, assim, que elas se recusam, elas têm um controle. O que elas podem controlar daquilo tudo? É essa recusa de fala. E ela se recusava a falar naquele ambiente da creche. Mas o que era muito doido, Jéssica, é que ela era uma criança muito feliz, porque muitas vezes crianças que têm mutismo seletivo, elas se isolam, elas ficam mais assim num canto, sabe? Elas ficam mais tristes, mas a Catarina, ela não apresentava esses outros sinais, ela brincava, e a questão era, ela brincava muito imitando som de animal, som de bicho. Então ela e as amiguinhas da creche, uma era um gato, a outra era um cachorro, a outra era sei lá o quê. Então eu chegava pra buscar ela estava abraçada com as meninas. Ela era convidada pra festa de aniversário, mas não falava uma palavra. Foi a maneira que ela achou de controlar aquela situação de alguma maneira, né? Se recusando a falar. Então descobrimos isso, mutismo seletivo. E aí a gente foi num profissional e tal. E a gente tentou de tudo nesse processo, né? A gente tentou pressionar, que não funcionou. Isso foi uma coisa que, nossa, que eu aprendi tanto com a minha filha que eu levo até hoje. Assim, a criança tem o tempo deles, sabe? Não adianta pressionar, não adianta tentar. A gente tentou recompensa, né? Se você falar tal coisa, você vai ganhar tal coisa. A gente tentou tanta coisa nesse processo. E, por fim, eu entendi, assim, ela tinha um tempo dela. Óbvio que a gente tinha que ajudá-la e dar suporte e procurar, né, levar no especialista, e tudo que a gente podia fazer a gente fez, mas isso durou, e ela foi também se expandindo muito fora do ambiente da escola. Então com os amigos brasileiros ela falava inglês, a gente ia comprar um sorvete, ela falava please, thank you. Então a gente foi fazendo certas combinações assim, né, fora do ambiente da creche, mas nesse ambiente da creche ela ficou mais de 2 anos sem falar uma palavra. Muito tempo. Eu acho que quando a minha filha entrou,
ela falava, a gente começou a treinar o inglês dela, né, quando ela era pequenininha, e ela sabia algumas palavras em inglês quando ela entrou mas ela entrou com 1 ano e meio na creche. E aí os primeiros 3 meses, assim, parece que parou de evoluir, assim, sabe? Não falava mais palavras, não queria saber. Mas depois disso, do nada, começou a vir um monte de português no meio, começou a virar. E agora saiu tudo dessas línguas e é só o francês. E sou eu agora que estou aprendendo. Mas demorou também. Não sei, acho que ela começou a entender o que está acontecendo, falou, nossa, né, por que essas pessoas estão falando? Porque eu acho que também com você e seu marido, 2 brasileiros, né? Eu acho que se tivesse essa segunda língua dentro de casa, teria sido um pouco diferente, né, a experiência. E teve uma coisa, assim, 2 coisas, né? Uma que a gente conversava muito com as professoras, lá com a dona da creche, enfim, com o psicólogo, com todo mundo, e aí elas falaram o seguinte, que a Catarina, ela tinha criado um ambiente que para ela estava funcionando tão bem, sabe? Que as amiguinhas meio que defendiam ela, assim, elas faziam as coisas por ela, meio que tentando entender o que ela queria, o que ela precisava. Então, ela criou um sistema que funcionava para ela. Tinha uma moça na creche também, que era a moça que fazia comida, que era uma creche que tinha almoço, tinha lanche, né? Então tinha a moça que fazia comida, essa moça ela era brasileira. E aí, quando a Catarina precisava de alguma coisa, assim, muito especial, ou quando alguma professora precisava que ela falava alguma coisa, traziam a Silvia, né, que era essa moça. Então, a Catarina sabia que ela tinha a Silvia, que ela tinha essa pessoa que ela podia contar. Ela tinha essas amiguinhas que, de alguma maneira, brincavam com ela, protegiam ela, enfim. Então, ela criou um sistema para ela que funcionava muito bem. Então, assim, vou falar pra quê? Tá tudo bem aqui, sabe? Tá funcionando bem aqui pra mim. Então, pra ela, funcionava de novo. Ela era feliz, ela brincava, um monte de coisa acontecia, mas tinha essa recusa da fala. E... qual era outra coisa que eu... e aí você falou que sua filha também, né, de repente saiu e começou a falar e tal. E aí, quando acabou o período creche, que ela ia entrar aqui para o sistema escolar mesmo, né? Ela entrou com 5 anos, que é quando começa o sistema público aqui escolar, que é no elementary school, né? No kindergarten. Então, ela ia começar o kindergarten aqui. E eu fiquei, assim, em pânico. Eu falei, como é que vai ser isso, essa mudança para ela? Se na creche, que é esse ambiente pequenininho, sabe? Que é, né, aquele ambiente confortável, seguro, só com uma turminha, aquelas amiguinhas, aquelas professoras, tudo que ela já conhece, já é familiar, se ela se mantém nessa recusa, né? Como vai ser quando ela for para uma escola grande, com criança grande, com várias turmas, com uma professora só? E, nossa, eu fiquei assim, a gente ficou muito preocupado. Fomos conversar com a principal antes de começar, né, o início do ano letivo. A gente foi conversar e eu expliquei tudo. Eu falei, olha, a criança não fala, ela isso, ela aquilo, parará, parará. Jéssica, no primeiro dia do kindergarten, Catarina, essa minha criança que não falava, ela entrou na escola, abriu a boca, não parou de falar nunca mais. E hoje, e logo depois, assim, a sociabilidade é um dos grandes traços da minha filha, assim, ela é uma criança muito social, ela conversa muito, ela conversa com criança, ela conversa com adulto, ela tem muitos amigos, mas é isso, quando ela estava pronta, sabe? Ela entrou na escola, no primeiro dia, no primeiro minuto de escola, ela entrou e falou. Então, assim, foi dela quando ela quis, quando ela se sentiu confortável e preparada para tal. Sim, eu acho que tem muito disso quando a gente estava falando da imigração, né, como foi diferente. Por exemplo, quando foi para a Austrália, se você não falava inglês e precisava trabalhar e pagar as contas, não era uma opção. Então, acho que quando ela entrou para a escola foi mais ou menos isso, né? Agora eu tenho que me virar sozinha. Acabou o conforto, bonitinho, que todo mundo ajuda. Cadê a Silvia, que você falou? Silvia. Essa pessoa que vem, né, que pode fazer a tradução para mim. Saio da zoninha de conforto, fora, agora tem que falar. Agora é comigo. Agora sou eu e eu mesma, né? Mas teve esse tempo, que bom que teve esse tempo que pôde acolher esse tempo dela, né? Mas eu acho que talvez se ela ficasse na creche por mais 2, 3 anos, ia ter continuado a mesma coisa. Então a escola foi um empurrão assim, agora, né? Tem que ir. Mas pra gente, né, como pais, assim, foi muito desafiador, sabe? Foi muito angustiante, assim. E eu lembro de um episódio, assim, também muito específico, quando ela ainda estava na creche. Isso eu até tenho uma crônica sobre isso no meu livro, no A Despedida de Quem Fui, que eu lembro que eu conversei com uma psicóloga, ela falou, Isabel, tenta trazer o ambiente creche
para outro lugar, assim. Tem alguma amiguinha que ela gosta mais, que ela é mais amiga? Eu falei, tem. Então tenta trazer ela, faz um playdate, chama ela pra sua casa, alguma coisa e tal. E aí eu fui, trouxe, né, a gente chamou essa menina, ela veio num playdate aqui em casa, e eu tô vendo as duas brincarem. As duas ali brincarem, e eu de longe, assim, né, e as duas ali brincando, e a menina falando muito, a menina uma tagarela, a amiga, e ela muda. Só mostrando as bonequinhas, só interagindo, fazendo sons, aquela coisa toda. E aí ela veio no meu ouvido, ela falou, mamãe, bota aquela música tal que eu gosto. Falei, tá bom. Aí eu botei a música tal. De repente, ela começou a cantar a música tal. E começou a falar muito com a menina. E as duas falando muito. E eu lembro, e isso ela ainda tava, né, na creche. E eu lembro que eu vi aquela cena, Jéssica. Eu comecei a filmar, assim, eu peguei meu telefone escondido, né? Comecei a filmar, eu comecei a chorar, assim. Eu mandei pro meu marido tava trabalhando. Eu falei, olha isso, ela falou, porque foi uma coisa tão forte, assim, pra gente, né? Que você via que ela queria, mas ela tinha uma barreira ali, sabe? Ela não conseguia. E ali, naquele playdate, ela começou a falar, e as duas brincando e falando. Eu falei, nossa, vai ficar tudo bem, sabe? É isso, ela sabe falar, ela sabe se comunicar, ela sabe fazer amizade, vai ficar tudo bem. E isso ela ainda estava nesse ambiente creche. Aí, obviamente, no dia seguinte, na creche, ela não falou uma palavra. Mas eu tirei aquela amiga daquele ambiente, né? Coloquei num outro ambiente e deu certo e tal. Então, assim, foi uma jornada, sabe? E a gente lembra hoje em dia disso com muito carinho, assim, e muito muito orgulho dela, né, da criança que ela se tornou, e muito, muito determinada, assim, de falar, não vou falar, agora eu vou falar. E fez Sabe? todo mundo, né? Virou fez todo mundo de puppets, né? De como seria de marionete, assim, agora Sim. você vai fazer isso pra mim. Ela dominou. Dominou. Virou E aí, quase presidente do lugar, né? Já todo dominou. mundo. E eu lembro também quando ela estava já no kindergarten, já tinha, né, tudo normalizado e tal, teve uma peça de teatro da escola toda e tal, e aí ela participava da peça e ela cantava na peça e tal. Nossa, eu lembro que eu ali no teatro em prantos, sabe? Porque só eu e só a gente, né? Nossa família, eu, meu marido e ela, só a gente sabia o que a gente tinha vivido todos aqueles anos, né, de mutismo seletivo, assim. Então, foi muito emocionante. Assim, eu lembro que esse momento foi um marco, assim, que foi muito emocionante, sabe? Ah, com certeza. Nossa, 2 anos é difícil, né? Também porque vocês como pais estavam passando por situações, visto, dinheiro, que querendo ou não, Tudo, assim, acho que não existe nenhum lugar no mundo que você vive de graça. E tem Nossa, países que são extremamente caros e, né, precisa, dinheiro, visto, porque vocês não foram aí com residência, então teve essa angústia toda, às vezes achar casa, entender como funciona o sistema de saúde, que normalmente é o que todo pai fala assim, nossa, você se sente vulnerável e incapacitado ao mesmo tempo quando você chega na parte do sistema de saúde, né? é, É um desafio gigantesco que ninguém pensa, né, que seria. Você não é. pensa muito nessa parte. Quando você tá indo, você tá romantizando. Nossa, vai dar tudo certo, ela vai para uma escola, vai falar tudo, mas a gente sempre esquece essa parte do sistema de saúde e quando chega é um baque muito grande. Cada país é diferente, né? Não adianta. E Cada país é diferente e é muito diferente do que a gente estava acostumado também, porque é tudo uma questão de referência, né? Da onde a gente vem, o que a gente está acostumado. Então, é um baque muito grande. Eu tenho várias críticas ao sistema de saúde aqui, várias coisas boas também. Quando meu segundo filho nasceu, o Benjamin nasceu, eu tive parto aqui, parto normal aqui. Foi maravilhoso, assim, o jeito, né? Todo o processo absolutamente diferente do parto da minha filha no Brasil e de todo o acompanhamento, mas gostei muito, né, de todo esse processo aqui, mas também é isso, a gente tem que aprender a se adaptar também onde a gente está, né? Não adianta também ficar, não, porque né, no Brasil era melhor e tal. E aí tem que se adaptar e tem que também conviver com o que a gente tem, né? Então, sim. Mas navegar esse sistema de saúde nesse início, quando realmente é isso, a gente não conhecia, né? Nada, a gente estava chegando, como você falou, era tanto pratinho para rodar, era tanta coisa, né? Adaptação e primeiro inverno, e clima, e trabalhos, e pagar como conta. Como é que funciona o aquecedor da casa. Tudo, nossa, muita coisa, né? Muita coisa, assim. E obviamente a criança sente isso também, né? A criança que tá ali vivendo aquilo, ela sente tudo isso também. Ah, isso é com certeza. Quando eu mudei pra cá, minha filha tinha 3 meses de idade, mesmo assim, ela sentiu. Com ela não foi
a fala, né, inicial, mas foi na amamenta, não, ela não estava amamentando, eu estava amamentando, mas ela não queria mais, ela parou, falou assim, não, então ela parou por uma semana, mas eu tinha uma consultora de amamentação, e ela falou assim, provavelmente ela está estressada, tá vendo que você está estressada, e eu ficava mais estressada que ela sabia que eu estava É um ciclo, né? é um ciclo que foi piorando, mas ela falou assim, ela calma, dá a fórmula e espera o tempo dela. Aí ela voltou, né? Mas foi uma semana de totalmente pânico. Eu te Que é entendo. difícil, é difícil. Mas você falou também que a sua filha, quando vocês chegaram aí, acho que até hoje, ela fez parte da comunidade brasileira, que eu acho que deve ter ajudado bastante. Quando ela tinha alguma dúvida, ela podia perguntar, podia saber que muitas crianças também ali poderiam estar passando pela mesma coisa que ela, né? É curioso isso, porque eu acho que as crianças, elas não têm a dimensão das coisas que, obviamente, que a gente tem, né? Que os adultos têm. Sim. Então, logo que a gente chegou, a gente conheceu, a gente fez muita amizade com um grupo de brasileiros que somos amigos até hoje, né? Que foi a nossa família aqui, nossa família canadense, assim, e foi muito importante essa amizade, assim, desde o início, né? Eu acho que amizades, quando a gente muda, amizades vêm, amizades vão, né? Algumas ficam, mas esses amigos especificamente que a gente fez lá no início foi muito importante tanto para ela quanto para a gente, né? De ter essa troca e éramos famílias coincidentemente do Rio de Janeiro também, todo mundo da mesma idade, crianças da mesma idade, a gente circulava pelos mesmos lugares, sabe? E a gente foi se encontrar aqui, então isso foi muito bom, ajudou muito essa adaptação da gente estar todo mundo aqui no mesmo barco, acabamos de chegar, o que a gente faz, para onde a gente vai. Então foi essa rede de apoio que foi fundamental, assim, absolutamente fundamental para a adaptação de todo mundo, sabe? Mas as crianças, você falou essa coisa, que tá vivendo a mesma coisa e tal, eu sinto que eles vão mais num flow, assim, das coisas, sabe? E eles não têm tanto peso, por exemplo, preciso aprender a língua, as coisas acontecem, são mais naturais, assim, né? Sim. Mas ter esses amigos, de fato, ajudou demais. Sim, sim, com certeza. Essa família, eles já moravam aí faz um tempo ou eles chegaram ao mesmo tempo que você? Esses amigos, especificamente, todo mundo tinha chegado na mesma época, assim, coisas de meses de diferença, sabe? Alguns 3 meses antes, 2 meses depois, Então, fomos nos juntando, assim, fomos nos conhecendo, nos juntando, mas todo mundo, assim... É porque o Canadá também tem isso, né? Eu acho que cada país tem a sua dinâmica de imigração um pouco diferente, e pelo menos quando eu vim, a comunidade brasileira aqui em Vancouver, na cidade que eu moro, ela é bem grande, e quando eu vim tinha muita gente vindo também, e com essa mesma estrutura, sabe? Muita gente Uhum. ali na casa dos 30 e poucos anos, com filho, que tinha já carreira no Brasil, mas né, pausaram a carreira para vir aqui tentar uma vida. Então, o estilo de famílias imigrando era muito parecido. Sim. Pessoas que queriam vir para conseguir a residência permanente, para ficar a longo prazo, para oferecer né, um estilo de vida diferente para a família, para os filhos. Então, eu acho que isso também ajudou muito nessa adaptação e nessa criação desses vínculos, sabe? Sim, sim. E o bom também é que você foi para um lugar que tem várias pessoas do mundo inteiro, tem bastante imigrante, né? Vocês não. Eu não sou muito boa com a geografia do Canadá, mas talvez se você fosse lá no meio, ou mais para cima, mais perto da parte mais fria ainda, eu acho que seria ter sido uma experiência totalmente diferente do que é uma metrópole, né? Uma cidade grande, É, Vancouver. Vancouver é uma cidade grande, mas o Canadá como um todo é um país de imigrantes, né? É um país muito absurdamente multicultural, assim, é um país muito diverso, então acho que isso ajuda também na adaptação, né? Porque você anda na rua, você escuta todas as línguas, você vê pessoas de todas as nacionalidades, você vai na escola, né, das crianças aqui, tem crianças de todas as nacionalidades, muito imigrante que chegou aqui pequenininho, muita gente que nasceu aqui de pais imigrantes, então tem essa grande mistura, assim, que eu acho que ajuda muito também, né? Essa é a minha experiência de imigração. Eu tenho certeza que pessoas que passaram, que têm outras experiências de, por exemplo, chegar, né, ir para um outro país ou uma outra cidade, que você é o imigrante, eu tenho certeza que a experiência vai ser muito diferente, né? Uhum. Então eu sempre me senti muito acolhida aqui no Canadá,
né? E aqui, onde eu moro, em Vancouver, no Canadá, sempre me senti muito, muito acolhida e muito parte, sabe? Eu não era diferente, porque todo mundo aqui é diferente. Sim, Então, sim. eu faço parte da diferença. Sim, não, e também que é legal a escola, né, por ter tantas pessoas de tantos lugares, ser um lugar bem diverso, soube como acolher, né, poder te falar, ó, tá acontecendo isso, talvez, né, procurar Hum, uma ajuda, eles conseguiram achar uma pessoa para poder ajudar a sua filha nesse processo, isso é bem legal, é. né, na Eles estão escola. acostumados a lidar com, né, com muita coisa, assim, com muitas vivências e muitas experiências diferentes. Então, isso é muito bacana. A gente tem, eu, pelo menos, e eu sempre falo na minha experiência, né? Eu sinto que eu tenho esse suporte, sabe? Sim, sim. E como é que tá sendo, você falou que seu filho nasceu aí, ele tá com quantos anos? Meu filho nasceu aqui, ele tá com 6. Com 6? E como é que tá o português dele? Olha, essa é minha briga diária e meu conflito maior aqui. É hoje em dia manter o português das crianças, porque eu tô com 2 filhos, né? Então o menor tem 6 e a mais velha tá com 12. A mais velha, que é a Catarina, né? Que passou por tudo isso, a gente conseguiu manter o português dela, acho que até uns 9, 10 anos de idade. Depois ela não quis mais, assim, falar. Então porque o inglês já é a língua natural deles, né? Eu tô aqui há Uhum. 9 anos. Minha filha veio com 3 anos, então morou 3 anos no Brasil e já morou 9 anos aqui. Então, para eles, o inglês é a língua materna deles. É a língua que eles têm os amigos, que eles vão para a escola, que eles aprendem, né? É, mas, para mim, é muito importante manter o português, obviamente, porque eu acho muito importante, né? Eu acho que isso é um presente, eu acho que é um privilégio você poder falar mais línguas. E tem família no Brasil, e a gente não sabe o dia de amanhã, vai que eu quero, né, mudar para o Brasil ou para Portugal, enfim, eu não sei. Então, eu acho muito Sim. importante manter a língua materna, assim, sem dúvida. Mas é o meu conflito de hoje, porque eu sinto que a minha filha, ela sabe, mas ela não quer falar, porque Mas o você inglês. fala em português com Aqui ela. na nossa casa é uma grande confusão, porque a gente só fala em português e eles só respondem em inglês. Então é uma casa absolutamente bilíngue. A gente, né, os adultos só falam português e eles só respondem em inglês. E aí, às vezes, umas palavras em português no meio, né? E a minha filha, ela sabe, por exemplo, quando meus pais visitam, né? Quando eles vêm aqui, eles vêm bastante aqui, aí essa é uma regra. Olha, com vovó e vovô só pode falar em português. E aí ela fala em português, ela consegue trocar essa chavinha. Já com sotaque, você sente já um sotaque de gringuinha, sabe? Já tem um sotaque, já tem uma certa dificuldade, mas ela sabe. O pequeno não. O pequeno ele tem muita dificuldade em estruturar frases. Ele sabe palavras, ele consegue misturar coisas, mas ele não consegue estruturar uma frase inteira em português. E aí eu acho também que eu pequei um pouco nesse processo, porque eu podia ter incentivado mais colocando numa escolinha de português, sabe? Aqui a gente tem uma escola muito interessante, chama Oficina Curumim, que eles têm aula toda semana. Tem várias iniciativas assim, né? Mas enfim, é aquilo, é a vida, 1 milhão de coisas, né? De pratinhos para rodar. Mas isso eu sinto que é uma coisa que eu sinto que eu pequei um pouco, que eu poderia talvez ter sido um pouco mais incisiva. Mas a gente tenta das maneiras que a gente pode e consegue, né? Mas é o Também meu conflito diário. é um processo cansativo também, né? Que você fica toda hora. Eu conversei com uma mãe, a Luana, na Austrália, só que ela é casada com um australiano. E ela falou que tentava, foi uma hora, falou assim, não, porque é mais fácil que todo mundo na casa fala a É, mesma, né, o inglês. Ela falou, era uma briga, era um só batalhando a casa inteira, né? Mas querendo é, ou não, se você e seu marido se comunicam, eles estão escutando, estão aprendendo, né? o É tempo só o todo, passo depois, talvez eles queiram estudar sozinhos mais pra frente, é. porque você sabe, né? Podendo falar duas línguas, o quanto de portas que abrem. Exato, e é isso que a gente conversa muito, né, com eles, assim, que isso é um privilégio enorme, abre portas, né, você tem possibilidades, então falar línguas eu acho que é um presente que a gente pode dar para eles, assim, sabe? Então tem que Sim, insistir, a gente continua insistindo, e é isso, a gente é uma casa que fala português. Eu e meu marido, a gente só fala português, então é uma casa que só fala português, e a gente vai continuando aí na batalha, mas conseguiremos. sim. E você tem alguma dica, alguma coisa que você gostaria de falar para uma família que vai se mudar ou está passando o comecinho dessa vida no exterior, alguma coisa que você fala assim, nossa,
queria que alguém tivesse me falado, mas ninguém me falou, mas eu te falo agora. Olha, ai, não sei essa coisa, queria que alguém tivesse me falado, né? Eu acho que viver o momento é muito importante, né? Você, de fato, viveu. Porque eu fico pensando na minha experiência, né? No começo, assim, eu ficava muito comparando muitas coisas no Brasil. Como era no Brasil, ou como era a minha idealização daquele lugar, que aí a realidade era um pouco diferente. Então, eu acho que eu me perdia muito também nessas comparações, sabe? Uhum. Nessas comparações com o que eu tinha, com a minha referência, com o Brasil, e com essas comparações de coisas talvez um pouco reais, ou talvez de projeções, ou idealizações que eu tinha feito. Então, eu acho que é viver mesmo o momento presente, se abrir para essa nova cultura, se abrir para esse novo país, se abrir para tudo, né, que tem para oferecer, escutar a sua criança, porque as crianças falam, né, elas falam do jeito delas. Então, por exemplo, minha filha estava me dizendo muita coisa, não dizendo nada, né? É, E ela estava me dizendo muita coisa e talvez eu não estava ouvindo porque eu queria que ela falasse logo, eu queria que ela aprendesse, eu queria que ela, né, que ela ansiedade, né, de ter a adaptação ansiedade, já pronta, né? Fala assim, não, né? Poder ir para o próximo exatamente. passo. Só que não é um passo, né? É meio Não redondo, né? é. Você vai passando, né, por tudo É, várias vezes. Não é não é todo mundo, linear. não é linear, Não não é é um caminho uma. linear. Tô tentando lembrar a escada, não é uma escada para você subir, né? E Não. também cada pessoa da casa pode estar num nível diferente, né? O Nossa, seu marido total. teve a experiência dele, você teve a sua, e sua filha teve a Exato. dela. E cada um em um Exato. seu momento de adaptação. Cada um no seu momento. Então, acho que isso é escutar. Eu acho que a imigração, você falou da coisa, né, do marido e da família e tal. Eu acho que a imigração, eu tenho para mim, não tenho dados, não tenho nada disso, mas que ou aproxima muito as famílias, ou muita gente se separa nesse processo também, sabe? Tem muito divórcio, muita gente se separa nesse processo, porque eu acho que não tem um meio do caminho, assim. Ou une muito, ou a família fica ali muito, sabe, muito unida e muito a gente tá aqui nesse mesmo barco e tal, ou tem muita diferença porque a gente se encontra numa dinâmica muito diferente, né? Eu lembro quando a Sim. gente mudou, a gente teve que reaprender a se organizar enquanto família. Porque no Sim. Brasil a gente tinha rede de apoio, a gente tinha, né? Tinha minha mãe, que era muito presente, tinha, enfim, uma tia que morava no mesmo prédio, tinha ajuda profissional, então a gente tinha uma rede de apoio enorme. E aqui a gente teve que reaprender a conviver nós três e quem éramos enquanto família também, sabe? Então olhar para isso eu acho que foi muito importante também. E essa união que aconteceu diante de todos esses desafios e essas angústias todas foi uma união, foi um elo muito forte assim que a gente formou enquanto família. Sim. Eu escutei de um menino que falou que as amizades, tudo, a família, o momento da família, é tudo mais forte quando você está no exterior, né? Porque você faz que sente mais. Você não deixa só passar, você não está no automático. Então, tudo você sente muito mais. Então, aquela amizade é muito mais forte. O elo, né, entre a família é muito mais forte. Porque todo mundo se precisa, né? Então, eu achei bonito quando ele falou isso. Nossa, muito bonito. A gente cria elos e cria vínculos muito fortes, né? Porque é isso, é a nossa rede de apoio que a gente precisa criar para a gente conseguir muitas vezes sobreviver aqui, né? Então também eu lembro no início, eu precisava trabalhar, meu marido trabalhando, eu falei, e a Catarina, com o que a gente vai deixar? E aí ela ficava com esses nossos amigos, e aí que foram criando uma figura de tios ali para ela, né? Então também foi, ao mesmo tempo que é dolorido não ter família perto, é bonito também a criação de novos vínculos, né? E a nossa filha, a nossa criança recebendo amor de outras pessoas, de outras formas também, a gente criando outras maneiras de se relacionar. Eu acho que a imigração traz isso pra gente também, a gente aprende maneiras de se relacionar, porque no Brasil tá tudo muito posto, né? Estão ali os amigos de infância que saem com a gente, ou amigos de faculdade, tem lá os almoços de domingo da família, então tem muita coisa ali que já tá meio posta pra gente, e aqui a gente precisa aprender a se relacionar de uma nova maneira, né? Já adultos, já tendo coisas que a gente gosta, outras coisas que ele não gosta, outras coisas que é importante para as crianças também se relacionarem. Então, acho que a gente aprende a se relacionar de várias outras maneiras e criar vínculos de outras formas. Sim, com certeza que você falou tudo. Eu acho que você também descreveu uma boa parte do livro agora.
Mas perfeito, obrigada por ter aceitado fazer esse podcast. Eu queria muito saber sobre a sua história, eu fiquei muito curiosa. E eu vou deixar tudo na descrição, o link dos seus livros, tudo aqui embaixo, para o pessoal poder ter acesso. E Te muito obrigada agradeço. de novo. Obrigada a você, Jéssica. Adorei, te agradeço. Eu adoro reviver essas histórias também, sabe? Porque eu acho que isso faz tanto parte da gente, assim, de quem a gente é. Eu acho que essa experiência com a minha filha também moldou tanto ela, sabe? Então, tudo isso é experiência vivida, assim, que trouxe a gente até aqui, que moldou quem somos hoje, assim. Então, é bonito, assim, revisitar essas lembranças, né? E revisitar a nossa jornada mesmo, porque eu acho que eu tô aqui, como eu disse, há 9 anos e muitas coisas já viraram automáticas de novo, né? Muitas coisas já não me trazem mais espanto que me traziam há um tempo atrás. Então, é bacana olhar e falar, nossa, olha isso, sabe? Olha isso que a gente passou, olha isso que a gente viveu, olha que experiência bonita, olha como a gente saiu mais fortalecido daquela coisa. Então, é muito interessante. Obrigada pela oportunidade de conversar sobre tudo isso. Obrigada a você e também poder passar para as outras pessoas, né, que estejam passando por esse momento, que tudo passa, vai com calma, vive o momento, Tudo foca na passa. família, nas pessoas que estão perto de você, né? É preciso. E eu acho que quando a gente está no olho do furacão ali, quando a gente está vivendo, né, tudo, o vai passar é uma coisa que dói, porque a gente quer prazo. Parece que tá demora. Bom, me diz quando que vai passar, me dá uma data, sabe? E o vai passar, ele é muito subjetivo. Tá bom, beleza, eu sei que vai passar, mas e aí? Mas como? Agora tá doendo, tá sofrendo. Mas é fato, tudo passa, assim, tudo passa. Então, muito que eu aprendi com a minha filha nesse processo todo, né? Enfim, com a migração como um todo, mas nesse processo mais específico do mutismo e tal, é que tudo passa, é verdade, para que estejamos atentos ao dito, ao não dito, né, e que as crianças, elas têm seu tempo próprio, não adianta a gente querer acelerar coisas que não podem ser aceleradas, sabe? E isso trouxe um aprendizado muito grande para mim também. E aí eu olho aqui o Canadá, eu olho as 4 estações, as estações têm o seu tempo próprio, todo ano vai ter o inverno, todo ano vai vir o verão, as coisas passam, né? Então, é isso. Acho que se pudesse deixar uma mensagem, se você está vivendo nesse momento inicial, se está difícil, tudo passa. Tudo passa. Perfeito, muito obrigada, então. Imagina, obrigada a você.